tardes. Boas tardes a todos. Antes de mais, deixe-me cumprimentar o nosso anfitrião, o Dr. Rui Cunha, e também o Dr. Tubal Gonçalves, e cumprimentar-vos a todos. E a partir daqui, dar também um grande abraço ao meu querido amigo, o professor Manuel Porto, que nos acompanha nesta sessão, que com muito gosto tenho o prazer de partilhar esta mesa com os dois oradores desta noite, o Dr. Fernando Dias Simões e o professor Chao Yun, por várias razões. Em primeiro lugar, porque faço parte também da casa, enquanto curador desta fundação, e é com muito orgulho que estou aqui. E também porque, enquanto Presidente do Instituto de Estudos Europeus, tivemos o grande prazer e também a grande honra de financiar o trabalho de investigação que deu origem a este livro, Commercial Arbitration Between China and the Portuguese-Speaking World. Num programa de investigação que o Instituto lançou há 2 ou 3 anos e que tem um nome em inglês, enfim, é a nossa língua de trabalho, chamado Asian Euro Comparative Studies Research Program, e onde o professor Fernando Dias Simões foi um dos contemplados da primeira vez que este programa foi aberto ao público. E é com muita honra também que vemos que um trabalho que foi feito nessas circunstâncias e aqui em Macau recebeu de imediato o apoio de uma editora tão importante como a Kluwer. E, portanto, eu queria aqui dar os meus parabéns ao professor Fernando Dias Simões, porque de facto não é todos os dias que isso acontece. Isso só atesta a qualidade do trabalho do qual nós, em certa medida, fomos uma pequena parte, mas obviamente com o esforço e a sabedoria é toda dele. Bem, antes de passarmos então a dar a palavra ao autor do livro, vou apresentar o professor Chao Yun, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Hong Kong, do Center for Chinese Law, e, segundo me foi dito, especialista em direito de arbitragem. Como esta é a questão central de que esta sessão vai tratar, vou passar a palavra ao professor Chao Yun. Please take the floor. Thank you. Okay, good evening everyone. So I think I'm trying to create a multi-language environment, so I think I will speak in Mandarin. Hopefully I think this will not cause any difficulty for all of you. 好，大家晚上好。那么很高兴的能够有机会来参加这样一次非常有意义的活动。那么我也呢非常感谢我的朋友，那么我们的非常年轻的学者，那么做出了非常好的一个成绩，那么也就是出了这本书。那么所以呢我很高兴能够参加这次会议，那么向大家推荐这本书。那么同时呢，我呢也是要感谢就关乐怡基金会呢能够资助这本书的出版。那么所以我觉得这个呢是意义非常重大的。我想呢。这本书，那么首先它是第一本，就是系统的阐述澳门作为仲裁服务中心这样的一本书，所以呢，我认为它呢是非常重要的。以前我们一直呢都有很多的探讨，就觉得仲裁是非常重要的。那么从60、70年代开始，那么我们已经看到了一个潮流，也就是说是 ADR。就是多元化争端解决机制呢已经出现了，法院非常的繁忙，法官非常的累，那么他们在处理案件的过程当中，那没有这么多时间
去处理所有的案件。那么这个时候，我们就需要有多元化争端解决机制来帮助解决争议。那么最初的多元化争端解决机制包括谈判、调解、仲裁。那么随着国际商事的发展，我们发觉呢，仲裁得到了越来越多的重视。他们觉得仲裁跟一般的多元化争端解决机制，就谈判、调解还是不一样的，所以他们觉得要把仲裁又单独的列出来，那么对它呢进行细心的研究，那么促进呢各国采取仲裁来解决争端。那所以我觉得仲裁呢是非常重要的。那么在许多国家都把仲裁作为一个非常重要的研究课题来进行探讨。那么西姆斯教授的这本书呢，就专门对仲裁如何在葡语国家当中如何运用、如何推广，做出非常仔细的研究。我觉得这一点是非常重要的。我一直在考虑，如果我们需要采取仲裁来争端解决，那么这个时候我们首先要看一看我们愿意去哪里、去哪个地点去解决争端。那么所谓的仲裁地点是非常重要的。那么我们如果看到仲裁如果是放在澳门，那么首先我们可以看见它就决定了很多重要的法律问题。那比如说它可能就会提到裁决它是属于哪个地区或者哪个国家，也就是说在承认与执行裁决的时候，我们会看如果它是澳门的裁决，那么它要到其他地区或者国家去执行的时候，那么到底应该如何得到承认执行？那么这个就跟仲裁地就紧密联系在一起。那么仲裁地呢，还决定了很多其他的问题。那它包括程序规则。你如果是把仲裁放在澳门来举行，那么也就意味着我们要看一看仲裁地的法律，也就是澳门当地的仲裁法，它是如何规定的。那仲裁规则又是如何规定的？所以我觉得这一方面呢都是非常重要的。一旦我们决定了某个仲裁地点，这也就意味着它对法律的确定方面已经得到了界定。那么所以我觉得这个呢是非常重要的一个方面。我一直认为呢仲裁地点是非常关键的。那么此外呢，我也看到就是语言的运用，那么也是非常关键的。那么仲裁语言，那么其实呢我在跟西姆斯教授呢在探讨的过程当中，也觉得呢就语言呢非常关键。那么一直以来呢，我们可以看见仲裁的语言是由当事人自己来决定的，来自己选择。我们一直在仲裁过程当中呢，推崇的是所谓的当事人的意志，就所谓的 party autonomy，free will of the party。那么所以我们就觉得双方当事人他可以自由来决定一个地点、语言都可以决定。那么一直以来在国际市场上，我们可以看见呢，经常是会使用英语。那么如果是在中国的这样一个场合，我们可能呢会比较多的选择是用汉语，就普通话，或者呢到了香港，可能我们还可以使用，或者到澳门还可以使用广东话、粤语。那么现在我们可以看见，葡语国家其实呢已经是非常重要的一个部分。那么我们可以看见呢，在西姆斯教授的书里边呢，已经提到葡语国家它的范围是比较广泛的。那么除了包括在欧洲，还有南美洲，那么还有当然我们在中国的南方这个澳门这一地带，那么也是使用葡语的。所以我觉得在这方面呢，我们要特别注意这个葡语的它的推广和使用。那么当然我们可以看见，就在亚洲地区，那么我觉得澳门是非常具有特殊的地理位置的。那么就是单纯从语言这个角度来说，澳门是相对而言是很小的一个地方，但是呢它有自己一个特色，
它就是用普语，所以我觉得是它属于一种东西交汇的地方。那么如果欧洲与南美洲发生争议之后，那么我们应该选择什么地点呢？那我觉得澳门可以作为一个非常好的一个选择方式。我们可以看见呢，前几年中国中央政府一直非常重视普语国家的合作，那么也成立了论坛，那么促进普语国家之间的经济、文化各方面的交流。所以我觉得在这方面，我觉得西莫斯教授呢，他写的这本书确实呢，对推广普语，在文化交流、商事交流方面都能够起到非常重要的作用。那么所以呢，我觉得这是一个我要谈的一个问题。那么此外呢，澳门我们刚提呢是非常重要的地点。那么作为仲裁，那么在西莫斯教授在书里边呢也提到了，如果我们希望能够通过仲裁来解决争议在澳门的话，那么我们也要看看澳门它的发展需要在哪方面得到更一步发展。那么这里边呢，我想我们就提到一个，首先是一个仲裁法。那么在中国的话，它有仲裁法在1995年就已经订立了，那么当时已经得到很多的探讨，就希望能够进一步的发展仲裁法，使中国的仲裁呢跟西方的仲裁能够一致，能够跟国际的仲裁看齐。那么在这个阶段，我觉得澳门就有自己一个非常大的一个优势，那么它完全可以在现阶段就根据国际的一些做法来制定与国际趋势一致的这样的一些规则法律。这一个是仲裁法，它要配备，这是非常重要。那此外呢，我们可以当然看见还有个仲裁机构，仲裁机构呢，同时也是一个非常重要的一部分。那么这仲裁机构它并不是一种专门给你提供争议解决的这样一个具体的处理机构，但是呢，它必须是有非常专业的人士来帮助处理一些行政的事宜。那么在行政机构的这样一种仲裁机构当中，必须要有专业的人士。那么这个专业人士呢，不仅仅是包括处理的一些日常的一些人士，那么还包括仲裁员。那所以我觉得在仲裁机构的设置跟发展过程当中，我们一直要注意一种专业性的发展。那么这是一个方面。那么此外呢，我们还可以看见了仲裁机构它必须还有自己一套非常好的仲裁规则。在这方面，我觉得我们可以看看在周边国家它的一些新进的一些发展。那么在我来澳门之前就昨天，那么香港国际仲裁中心呢，它就发布了一个新的一个规则，就是从11月1号，今年11月1号开始实施的关于就境内的仲裁的这样一个新的规则。从92年、2002年到现在，就经过了多次的修改，就希望这样的一个仲裁呢，能够得到越来越多的人的一种认可，而且呢，优势能够被越来越多的人所认识到。所以呢，我觉得这样的规则它在不断的改进过程当中，不断的体现了仲裁的优势。那么在这方面，我觉得澳门有这样的一个仲裁机构，那么必须考虑到周边国家他们在仲裁制度方面有做出了哪些改革，能够制定出一些比较新的一些规则。那么这是一部分就专门针对仲裁法和仲裁机构以及呢与仲裁机构相关的一些内容的一些探讨。那么此外呢，当然我觉得在仲裁呢要在澳门得到更广泛的一种支持或者认可的话，还必须呢有几个方面的一种支持。一个是政府部门的支持，我想这呢非常重要。政府部门，我们可以看见呢，香港它的仲裁的发展其实时间呢并不久，从1985年，那么香港国际仲裁中心就成立了，那么到现在为止也是短短的30年。但是这30年，我们看见仲裁机构呢得到了非常迅猛的发展，而且得到了国际社会这个广泛的认可。那这一方面的发展呢，与香港政府的推动是非常紧密的，有紧密的联系。那么香港政府在国际仲裁中心成立的初期，就给了一个好的一个场所，就在中环非常贵的地段，就给他一个非常好的办公场所。那么之后呢，还非常支持他在人员的配备各方面都给予了非常多的支持。那么直到
到2008年以后，我们可以看见香港政府的支持力度呢更加加大了。这与香港政府呢希望把香港发展成为区域乃至国际的争端解决中心是这样一个定位是紧密联系在一起的。所以我们可以看见呢，香港国际政治中心它的办公场所已经得到了很大的扩展，从半层楼逐渐扩展到1层楼。那么人员呢也从原来的10个人左右，现在逐渐扩展到20-30个人。所以我觉得在这方面政府的支持是紧密联系在一起的。那么我想呢，在这方面如果澳门要使自己的仲裁服务能够提高到新的一个水平，政府的支持呢也是离不开的。那么这是一个方面。另外，那仲裁那么在商事领域、商业领域呢得到广泛的认可和运用。那么这也离不开学术机构的支持。我想一个仲裁的氛围的形成，或者仲裁文化的形成，那么它跟多方面是联系在一起的。那么除了仲裁机构本身的努力，除了政府的支持，当然还有研究机构、科研人员的支持。那么从理论实践上给予大力的支持，那么形成了对研究的理论和实践的多方面的探讨，那么使理论界和实务界对仲裁这样一个问题呢，能够非常深入的探讨，得到更多的广泛的认可。那同时，这跟学术机构，也就是大学，那么要同时加强对仲裁它的研究。我们可以看见，在香港呢，现在是有3所大学是具有法学院的，有法学院的。那么最早在1990年的时候，香港城市大学就已经成立了自己的一个独特的一个项目，也就是仲裁与争端解决的硕士项目。那么在很早就已经成立了。那么香港大学在2005年的时候也有了自己的仲裁硕士项目。那么此外，我们可以看见，除了法学院本身，那么其他没有法学院的院校呢，它也逐渐推出了自己的仲裁项目。那么这里边呢，就包括香港理工大学、香港树人大学等等。所以我们可以看见，这样一个学术机构的研究氛围能够带动整个业务界的一种发展，所以是非常关键的。所以也就是说，在仲裁呢，如果是要在澳门要得到非常广大的认可和接受，我想也需要多方面的努力。那么这是离不开的。当然，我们可以看见呢，仲裁它的发展呢，在现阶段已经不仅仅从一种传统的仲裁这个角度来看，还出现了一些新的一些仲裁的模式。那么这里边呢，就涉及到网络仲裁。那么这也就是说，地点也许看起来是不是特别重要的，那么你在通过网络，那完全呢可以开展仲裁的这样的一个活动。那么有时候我们在飞机上就可以通过网络来做出裁决，来进行开庭等等都可以。那么这时候有些人就说，在现今在网络的阶段，或者是信息的时代，我们的地点其实并不重要了。但是我觉得呢，并不是这么认为。那么在这样一种所谓的一套理论，就叫国际化的仲裁，就所谓的 internationalized arbitration 这样的一个概念，就觉得仲裁地点不重要了。我们完全可以不要考虑仲裁它一个国籍性，那么完全我们脱离开一个国家或一个地区这样一个领域的限制，把它看成是一个国际的一个仲裁裁决。但是呢，我发觉呢，在这方面我许多学者也进行探讨了，就是说这样的一个理论呢，在实践当中还是存在有多方面的一些困难。那么尤其呢，我们可以看见，在1958年我们成立了纽约公约之后，那达成了纽约公约，就关于承认与执行外国裁决的时候，那么这个时候你还要界定裁决它的国籍。他承认仅仅是外国的裁决，那么这个时候你就要界定如何这样的一个裁决属于外国裁决。所以呢，我觉得呢，这个地点还是尽管在信息时代呢，已经脱离了原有的这样的一个限制，但是呢，地点在这样的一个仲裁当中还是非常关键的。所以我觉得呢，就在现今的这样一个多元化争端解决机制的过程当中，那随着信息科技的发展以及仲裁业务的发展，地点仍然保留着它非常重要的作用和关键的作用。那么在这方面，我觉得这本书就是
就是西蒙斯教授他写的这本书呢，我觉得是非常重要的。那么尤其在地点的探讨方面，以及呢尤其如何使澳门能够在未来的10年、20年能够成为这样区域的一个仲裁中心，我这方面呢是非常具有一个重要的一个引领的作用。那么我们可以看见现在的话，在亚洲这一地带，我们都可以看见新加坡跟香港这2个仲裁中心都在互相的竞争过程当中。那么他们都是非常看重人员配备、法规则的配备等等。那么澳门，那么作为一个新的一个地区，要迎头赶上。那么在这方面有优势，那么同时也存在劣势。那么优势方面，但我们可以看见它完全可以借鉴外国的先进的经验，那么很快的就制定自己非常先进的规则。那么这个时候在时间差方面呢，我反而觉得并不是一个劣势。那么它可以完全就是超越了这样一个时间，那么马上就采取了国际先进的规则。那么当然劣势方面，我想这个劣势呢其实也很明显。那么就像我在这几年一直在日本推广仲裁的这样一个感觉是一样的。日本它的仲裁的文化、仲裁的氛围并不是特别重。那么我到了澳门呢，也有这样的感觉，就觉得澳门的法环境、澳门的这样仲裁的环境、仲裁的氛围、仲裁的文化，似乎呢并没有得到非常的重视。所以我觉得这个对澳门的仲裁文化、仲裁氛围的建设呢，是需要长时间，或者是需要有一定时间的这样一个才能形成的。那么当然我们可以看香港，那么通过这样的30年的发展，那么香港呢通过多方面的努力，成为区域的乃至国际的一个仲裁中心。那么我相信呢，澳门呢完全可以通过自己的努力，那么通过政府、学界以及实务界的努力，那么使呢澳门在近短的时间之内，那么成为国际乃至区域乃至国际的一个仲裁中心，非常重要的一个仲裁服务机构。所以在这方面呢，我也是非常具有非常乐观的，应该说对这样澳门能够在将来的10年或者这样一个是更短的时间之内，成为一个非常重要的一个仲裁中心，尤其呢使它成为一个普语国家的这样一个仲裁中心，我觉得我是抱着非常乐观的态度。那么在这方面，我觉得在我读了西蒙斯教授的这本书之后呢，我就觉得一方面这本书里面提到了很多的一些非常有益的一些建议和意见，那么相信对澳门政府、澳门学界对仲裁的研究和仲裁实务的发展呢，具有非常重要的意义。那么尤其另外呢，我觉得在里面就尤其提到了在普语国家如何用澳门这样一个优势的位置推广普语的仲裁，我在这方面是具有非常独到的见解。所以呢，我呢在此呢，我想就再次呢祝贺西蒙斯教授写了这本非常好的这本书籍。那么另外呢，我也要非常感谢西蒙斯教授呢给我这样一个好的机会，就对仲裁或者是 ADR 呢做了一个给大家呢做一个介绍也讨论。那如果呢是大家有什么问题呢，我也非常愿意去回答，因为我刚才说呢是非常的，我也是想到说什么就说到什么，所以呢并没有针对说澳门这样仲裁的地点或者是仲裁规则呢做出一个非常深入的一个探讨。那么大家呢如果有什么问题，那我也呢非常欢迎大家提问题，那么我会很高兴的回答这个问题的。那么我的发言呢就先短暂的到这里，那么把话语权呢再交给我们的主席。好，谢谢。谢谢。Muito obrigado, este excelente enquadramento que deu à questão da arbitragem e também pelas boas indicações que deu relativamente às condições que são necessárias para que uma jurisdição possa criar uma cultura de arbitragem e também as condições materiais e humanas para que funcione e consiga ganhar o apoio da população, porque isso é que de facto é o mais importante, o apoio também da comunidade de negócios, de forma que a arbitragem comercial seja vista como uma solução normal, como a melhor solução até para resolver os conflitos que se colocam. Vou agora passar a palavra ao professor Fernando Dias Simões. O professor Fernando Dias Simões é professor assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Macau e professor visitante do Instituto de Estudos Internacionais de Bangkok, na Tailândia. Ele é
licenciado pela Faculdade de Direito de Coimbra e foi aí que também fez os seus estudos de pós-graduação. E o seu doutoramento é da Faculdade de Direito da Universidade de Santiago de Compostela, em Espanha, com uma dissertação sobre a marca do distribuidor e responsabilidade por produtos. É também investigador em termos regulares e até recentemente fez um trabalho de investigação ao abrigo do programa Marie Curie, que é apoiado pela Comissão Europeia na Beijing Normal University. Também é professor visitante na Faculdade de Direito da McGill University em Montreal. Não sou, fui. Foi, pronto, de qualquer maneira. Uma vez que foi, será sempre. Portanto, professor Simões apresentou, como eu disse há pouco, há tempos atrás, um projeto de investigação sobre a arbitragem comercial entre a China e os países de língua portuguesa, que nós consideramos de excelente qualidade e por isso o apoiamos, e o resultado ainda é melhor, na medida em que o trabalho que ele vai apresentar é não só um bom trabalho, um excelente trabalho sobre a questão da arbitragem propriamente dita, como uma reflexão mais profunda sobre a questão do Fórum de Macau, que é algo que nós todos aqui em Macau estamos sempre à espera de ver surgir, primeiro, reflexões mais profundas sobre o Fórum de Macau e como Macau pode fazer mais em relação ao Fórum, e por outro lado também que essas mensagens sejam passadas e ouvidas por quem de direito, porque achamos que seria extremamente útil para Macau em geral e também para aquilo que Macau pode fazer até para a própria República Popular da China. Portanto, professor Simões, por favor, pode tomar a palavra. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Antes de mais, as minhas primeiras palavras são para agradecer a presença de todos vós. Não sei se isto está... se calhar é melhor. Vai ser mais fácil. Não sei se já me conseguem ouvir agora. As minhas primeiras palavras são para agradecer a presença de todos vós e, como é evidente, começar por agradecer à Fundação Rui Cunha, que, como é já seu timbre, abraçou desde logo essa iniciativa e tem mostrado sempre disponibilidade para a realização deste tipo de eventos. Já foi referido aqui e também é referido no meu livro que um dos pontos mais importantes para que este projeto, esta ideia da arbitragem entre a China e os países lusófonos tenha sucesso é a criação de uma cultura de arbitragem e a Fundação Rui Cunha tem contribuído de uma maneira mais vasta para a criação de uma cultura jurídica em Macau e realmente para a reflexão e discussão e disseminação dessa informação e por isso muito agradeço por terem mostrado desde o primeiro momento a disponibilidade para organizar este evento. Agradecer, como é evidente, também ao Dr. Salles Marques e com ele ao Instituto de Estudos Europeus de Macau, que para além de me concederem esta bolsa de investigação que facilitou algum do trabalho que eu realizei, tiveram sempre uma palavra de apoio e de estímulo e realmente têm contribuído também muito para que haja mais discussão e mais reflexão em Macau, não só em termos estritamente jurídicos, mas também noutras áreas que interessam para a comunidade. Agradecer, como é evidente, também ao professor Zhao Yun pelas simpáticas palavras que me dirigiu e por ter feito uma apresentação bastante completa do livro. Por vezes não é fácil apresentar o livro de outra pessoa ou sequer apresentar um livro nosso, mas ajuda muito quando se prepara uma apresentação de um livro, começar por lê-lo, o que às vezes não sucede. E eu agradeço muito ao professor Zhao Yun por se ter dado o trabalho de ler o livro, o que resulta das suas palavras, e ter feito uma apresentação do que eu pretendo com este livro, melhor do que provavelmente eu seria capaz de verbalizar. Agradecer também, como é evidente, não poderia deixar de ser à minha esposa, que me tem acompanhado sempre nestes projetos, também à minha filha, que, embora não o saiba, também contribui muito
com o seu estímulo para continuar com estes trabalhos. Essencialmente, este livro encontra-se na confluência de dois temas que acho que são interessantes e por isso é que decidi realizar este trabalho. O primeiro tem a ver com um tema omnipresente hoje em dia, que é a globalização. E como é evidente, a globalização é um processo económico e político, mas também jurídico, que tem trazido consigo inúmeros desafios, inúmeros problemas, algumas vantagens, também dirão alguns, mas que essencialmente também exigiu dos juristas que repensassem mecanismos, repensassem soluções, e um dos grandes contributos, a arbitragem sempre existiu, mas a arbitragem comercial internacional foi propulsionada pelo movimento da globalização e é basicamente, hoje em dia, por default, quase, um mecanismo de escolha, um mecanismo de eleição das partes, e muito tem facilitado a existência, por exemplo, da Convenção de Nova Iorque, mas também os trabalhos da UNCITRAL, que ainda há bem pouco tempo organizou um evento connosco na Universidade de Macau, em que realmente se discutiram muitos destes temas que têm a ver com como é que os Estados e as organizações podem responder aos desafios jurídicos colocados pela globalização. Ou seja, a globalização levou realmente a um incremento da importância da arbitragem, e se hoje em dia, por exemplo, quando eu fui estudante, estes temas ainda entravam um pouco nos catálogos das licenciaturas e mesmo dos mestrados, hoje em dia são temas que não podemos escapar. O segundo vetor tem a ver com, como é evidente, a emergência da China, e um aspecto da sua política externa, não só em termos, no sentido mais estrito, mas mesmo no sentido do seu processo de desenvolvimento económico, que tem a ver com aquilo que um autor que se encontra entre nós descreveu muito bem como uma operação de charme. A forma como a China tem, devido ao seu modelo de desenvolvimento, precisa de captar crescentemente novos mercados, de atrair novos fluxos económicos, e como a China tem utilizado de forma bastante inovadora um processo de negociação ou discussão ou de aproximação por blocos, que não é, que é perceptível já em várias dimensões, para além do Fórum Macau, que foi criado para aproximar não um bloco geográfico, mas um bloco linguístico e cultural, que une os países de língua oficial portuguesa. A China soube identificar isso como uma vantagem, que resulta da experiência histórica de Macau, para assim promover não só uma maior aproximação cultural e mesmo linguística a esses países, mas também facilitar o comércio internacional. Mas a China não está a fazer isto unicamente com os países de língua portuguesa. Fez isto em África, criou o chamado FOCAC, que é o Fórum China-África, e já este ano um novo exemplo deste tipo de estratégia passou pela criação, ou pelo anúncio da criação de um fórum semelhante com os países da América Latina e das Caraíbas. Ou seja, a China identifica a criação destes blocos, quer sejam jurídicos, quer sejam geográficos, quer sejam linguísticos ou culturais, como uma forma de abordagem a estes países. E como é que isto conflui com a questão da arbitragem? Uma vez mais, desde logo, por exemplo, no plano de ação do Fórum Macau de 2010, e esse propósito foi realçado de novo em 2013, com uma referência muito singela à arbitragem, como a discussão da ideia de Macau como um centro para a arbitragem entre os litígios comerciais entre a China e os países lusófonos. E creio que a China cada vez mais irá fomentar a utilização de um instrumento semelhante nos outros fóruns que tem criado. É a minha convicção que no futuro a arbitragem, que neste momento existem, como é evidente, jurisdições onde o uso da arbitragem é muito significativo, e nós temos aqui dois pesos pesados juntos de nós, o caso de Hong Kong e o caso de Singapura. Como é evidente, temos muito a aprender com eles, mas há
coisas que poderão ser transponíveis para o nosso caso, mas há coisas que só nós poderemos fazer por nós, e há vantagens competitivas que Macau tem que outras jurisdições não as têm. Nem preciso me alongar muito sobre isto, basta referir a capacidade linguística e a proximidade cultural e também jurídica. Ainda há poucas semanas, nesse evento que foi organizado na Universidade de Macau, em conjunto com o CITRAL, o Dr. João Ribeiro, diretor do Centro da Ásia-Pacífico, sublinhou que realmente Macau tem condições únicas para fomentar este tipo de iniciativas. Ou seja, como é normal, os processos e os fluxos económicos também têm de ser suportados por novos mecanismos jurídicos, novas infraestruturas. É isso que a arbitragem tem feito nas últimas décadas. Hoje em dia é impensável o comércio internacional sem o uso de cláusulas de arbitragem, e mais cedo ou mais tarde este vai ser um processo irreversível. É claro que tem os seus críticos, é claro que tem os seus defeitos. Basta notar como Hong Kong e Singapura e os respectivos centros arbitrais estão num processo constante, não só de competição muito acesa entre eles pelo lugar número 1 e por toda a reputação que isso traz, mas também pela melhoria contínua dos seus regulamentos, das suas condições, do serviço prestado. O governo de Singapura, por exemplo, identifica claramente a indústria jurídica como uma indústria como outra qualquer, ou seja, que traz benefícios para a cidade, não só os benefícios associados para a cidade-estado, não só associados com o prestígio, com a reputação, com todo o glamour a que nós assistimos em instituições como o SIAC ou o Centro de Arbitragem de Hong Kong, mas também é um big business, como é evidente. O mercado da arbitragem hoje em dia movimenta muito dinheiro. Basta olhar, por exemplo, para um estudo que foi encomendado em Toronto recentemente, e Toronto não é nem de perto nem de longe uma das capitais mundiais da arbitragem, mas identificou, desde a indústria hoteleira até, como é evidente, os advogados, os tradutores e outros profissionais que podem realmente estar interessados no desenvolvimento deste mercado. O que eu, para além de discutir como é que se poderá eventualmente caminhar em direção a isto, o que eu continuo a acreditar é que Macau tem vantagens comparativas que tem que saber capitalizar, sob pena de serem outros a fazê-lo. E basta pensar que há muita gente atenta. Se Macau não souber reclamar para si o lugar de jurisdição por natureza indicada para fazer isto, outros o farão, e eu acredito que, para além de ter sido e continuar a ser uma plataforma económica e uma plataforma cultural, Macau poderá adicionar ao seu profile uma outra dimensão, uma plataforma jurídica, providenciando serviços jurídicos no sentido estrito, mas também beneficiando das vantagens que tem, por exemplo, ao nível do recurso ao bilinguismo, e por isso pode causar alguma estranheza a algumas pessoas que o livro tenha sido escrito em inglês, mas que numa das páginas do livro eu defenda que sempre que possível as partes devem recorrer à sua língua materna, em vez de recorrerem a uma arbitragem numa língua estrangeira que, neste caso o inglês, necessariamente também os transporta para um duplo grau de tradução, porque para além de dominar o inglês tem que dominar o inglês jurídico, tal como existe o português jurídico, existe o chinês jurídico. Acho que Macau tem uma vantagem, que eu não preciso de elaborar muito sobre isso, nesse aspecto, e trata-se de Macau saber capitalizar, fazer das suas próprias forças próprias, e não apenas olhar para Macau dizendo nós nunca seríamos capazes de fazer nada semelhante. Não se trata de rivalizar com Hong Kong, temos de ser realistas, não é isso que se pretende. Hong Kong tem forças próprias, para além de ser um centro financeiro da Ásia, ser o centro por excelência da Ásia, e para além de ter o inglês como língua oficial, o Common Law, uma experiência de 30 anos, mas que essa experiência teve que começar um dia, com visão, com investimento, com compromisso, mas Hong Kong não tem o português como língua oficial, nem Singapura tem, não tem experiência com o direito de matriz continental, não tem este capital que foi acumulado durante séculos de presença e de intercâmbio cultural. Trata-se de saber potenciar esse património comum que Macau tem para uma outra dimensão. Não vos quero aborrecer mais com isto, agradeço imenso a vossa presença e estou completamente disponível para as vossas questões. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, está
está aqui a mesa disponível para perguntas. Professor, mais ninguém fizer antes de mim. Para já agradecer a pela sua cunha que é esta instituição que eu tenho convidado, tenho convidado alguém que aqui encontrei, e o grande gosto de estar aqui com as pessoas presentes, enfim, designadamente como o David que está à minha direita, que é aqui por trás. Eu tenho imensa admiração do trabalho que desenvolveu. Aliás, tenho pena de não ter sido seu professor, portanto, infelizmente, tinha essa honra, portanto, na altura foi caloiro quando eu estava em Buxaus, portanto, não tive essa sorte. Mas, portanto, não mudou nada, eu tenho vistos, não há problemas com isso. Eu tenho uma pergunta mesmo em questão interessada. Portanto, há aqui este contexto, além das questões linguísticas, para a vantagem de um lado ou para o outro, mas há realmente os dois direitos, não é? O Case Law, portanto, Hong Kong, o filho do David, e o continental, a China e cá. O futuro está mais para o Case Law ou para o direito codificado? Na Europa, enfim, se posso dar uma opinião, na Europa é diferente do êxito enorme entre a Alemanha, no fundo, o direito codificado é global. Realmente é um país, a Alemanha, o melhor separado do mundo, eu peço desculpa de lembrar, a Alemanha, sem ter petróleo nem nada, tem o superávit que é mais de 100 mil milhões, superior ao da China, portanto, e é claro que não é por causa do direito, mas o direito não prejudica. Nunca ouvi dizer nenhum ordem, ficam prejudicados os seus negócios por ter o direito continental, portanto, português e tudo isso. Agora, apesar de tudo, portanto, nós não podemos estar só presentes com isso, vê mais futuro no direito codificado, como há aqui em Macau, ou no Case Law, portanto, como há noutras partes do mundo? É uma pergunta em que tenho verdadeiramente interesse, e cuja resposta tenho verdadeiramente interesse, porque é uma questão de companhia natural. Muito obrigado, Sr. Professor. Acredito que não perdeu nada de não ter como aluno, e eu acredito de não ter como professor. Eu acho que essa questão, é claro que essa questão, as diferenças continuam a existir, e essas diferenças não vão ser, têm sido atenuadas até pela experiência europeia, por exemplo, com a presença de um país de tradição common law no âmbito da União Europeia, que também tem havido alguma convergência, por exemplo, recentemente com o projeto para a criação de um direito europeu da compra e venda, há coisas que podem ser trabalhadas e há uma aproximação que continua a existir. O que tem acontecido na arbitragem e tem acontecido também noutras áreas, fruto do trabalho da UNCITRAL e também da UNIDROIT, é que, e o direito comercial, se calhar por excelência, também sempre foi muito dado à criação à harmonização, à facilitação. E por isso, crescentemente, as diferenças entre os direitos nacionais codificados ou mais apoiados no direito, na jurisprudência, caminha-se para uma harmonização a nível mundial. O que se fala muitas vezes na arbitragem é que cada vez mais tem emergido, através, por exemplo, da lei modelo da UNCITRAL e da Convenção de Nova Iorque, cada vez mais as regras são aceites e são comuns, são transversais. É claro que, por exemplo, quando nós falamos da escolha da jurisdição competente, a escolha da jurisdição onde a arbitragem vai ter lugar, a lei doméstica sobre a arbitragem nesse território é importante, porque pode ser necessário aplicar essa lei, porque pode ser necessário recorrer aos tribunais e os tribunais locais vão aplicar essa lei. Mas cada vez mais essas diferenças estão a ser atenuadas, porque, por exemplo, se nós pensarmos que 152 países subscreveram a Convenção de Nova Iorque, se nós pensarmos que mais de 60 países inspiraram-se na lei modelo da UNCITRAL, e um deles foi Macau, que fez isso, aliás, antes de o próprio Portugal o fazer. Ou seja, o caminho é cada vez mais para a criação não de um direito de arbitragem internacional de matriz apoiada mais no case law ou no direito continental, é a emergência de um direito harmonizado com o seu próprio case law. Cada vez mais, por exemplo, também se discute muito a importância das decisões arbitrais serem publicadas, justamente para criar esse corpo de jurisprudência e de doutrina num setor que ainda é bastante desconhecido, que está em evolução constante. Se nós olharmos para as regras de arbitragem nos centros, e foi dado aqui o exemplo de Hong Kong, elas estão sempre a ser alteradas, e as regras institucionais também podem ser muito importantes no caso concreto, ou seja, não só o direito nacional, não só o direito internacional, mas também essas regras criadas por essas instituições. Cada vez mais elas são o driver de todo este processo. E sempre em quê? Pensando em flexibilidade e segurança ao mesmo tempo. Procedimentos rápidos, evitar todos os problemas associados com os tribunais comuns, mas também alguma certeza, alguma segurança. E por isso eu diria que eles vão criar muito mais a sua própria jurisprudência do que
Sobretudo só, enfim, não quis dizer, não, porque eu estou ligado ao escritório de Lisboa, ao consultor, mas realmente para os advogados, ao bocado não quis dizer isto, é melhor o case law, porque enquanto o acordo com o direito continental pode ter 2 páginas, dá a segurança toda, no case law pode ter 30, portanto para os advogados é melhor o acordo com 30 páginas do que com 2, não é? Mas aí sou suspeito, porque eu estou ligado ao escritório, que seria melhor o case law. Agora não sei em termos de segurança se é melhor ou não, mas não sei estar a estender mais. Há quem diga que é uma questão em aberto, nós podemos discutir depois. Não há mais perguntas? Algum comentário adicional? Additional comments? OK， so possibly I think， 我还是用普通话还是用那我现在我一般的感觉，刚才呢我就觉得是一个非常特殊的一个场合哈。刚才我听到呢就是一种沟通，原来我一直觉得法律的交流啊是一个非常严肃的话题。那当然，我觉得现在呢突然觉得，老师跟学生的交流可以非常的轻松。然后呢，我就觉得在这种轻松的一个场合呢，大家就可以得到了对仲裁。就可以对仲裁的一个理解更加加深了。那么这里边呢，我刚才就听到西穆斯教授呢，他也提到非常重要的几个点哈，我觉得是非常好的。那么尤其我就觉得仲裁如果要成为那个澳门如果要成为一个非常重要的一个仲裁中心，那我觉得是在最初的一个发展阶段，那么政府的支持非常重要的。我觉得这一点的话，一直我们认为在任何的一个场合或者是自由市场的这样一个场合呢，我们都非常的推崇市场的自由化，也就是一种 self-regulation。那么自己自治，希望如果有仲裁呢，我们就希望仲裁的这样一个行业来自己来推广自己的行业。但是我觉得仲裁的发展的最初阶段，我觉得在政府的支持非常关键。那么在政府的支持之后，在以后呢有形成了这样一个市场之后，那么当然可以由仲裁的这样一个市场自己去管理，自己形成自己的一个规则。所以我就觉得在澳门呢，如果是要成为这样一个区域的乃至国际的这样一个仲裁中心，在初步前面几年，我觉得澳门政府乃至中央政府都必须给予大力的支持。那么这种支持呢，不仅仅是在一种资金或人才的支持，那么可能呢还要在一种宣传推广方面，我觉得要给予大力的支持。那么如果从人才方面，我觉得在当地我们有澳门大学，还有其他的一些区域性的大学都可以培养人才，但是呢，这种支持跟推广是至关重要的。那么许多情况之下，那么这种推广，那不仅仅就是说通过一种教育的方式，那么可能一个是让商事争议的双方当事人能意识到，说我们可以看到使用澳门的这个仲裁机构，觉得澳门这个仲裁机构已经达到了国际的标准。那么通过这种推广，那么另一方面我们可以看见呢，这种政府的推广呢，还在于支持教研的这样发展，教育跟科研的发展。所以呢，在多方面给予支持。那么在澳门这样的一个地方，那么得到了一种认可之后，那么之后呢，我觉得政府的介入程度呢，要逐渐的推广。减少，逐渐的减少。那么这个时候就留待于仲裁这样自己的业务industry 呢自己来进行发展，那么能够找到自己比较合理的一个道路。我想这是一个方面。那么另外一个方面，我就感觉到呢，现在一种仲裁的发展，以前我们一直都会觉得是仲裁呢是它有很大的优势，能够非常迅速、非常便捷、非常便宜的这样的一个来解决争端。但是我们现在发觉其实不是这样。如果是有好多的国际争议的国际商事争议当中，我们发觉呢，有些争议啊，也许比诉讼它花出的费用更高，但是大家还是愿意去采用仲裁。为什么？我想这一点可能就看到它有一个特殊性，就在于一种保密性。我觉得商事争议，我觉得这方面呢，好多一种机密性或者商业秘密在里边，所以仲裁呢能够发挥自己极大的作用。我觉得这方面呢，我觉得在推广方面非常要强调这方面的一个作用。我想我呢就简短的说这一点，谢谢。Muito bem. Sim, senhor. Então, não sei se mais alguma pergunta, mais algum comentário. Posso fazer só um comentário? Se mais ninguém quiser colocar questões, eu gostava só de agradecer
É uma questão que me tem interessado bastante nos últimos tempos. Eu também discuto isso no livro, e foi esse propósito que estive na McGill em Montreal, não como professor visitante, foi como investigador visitante, a questão do bilinguismo, especialmente na vertente jurídica, e o trabalho tão importante que os tradutores e os intérpretes fazem, e de como é importante aumentar o diálogo e existirem cada vez mais não apenas juristas bilíngues, mas também tradutores com conhecimentos jurídicos. Também é um dos domínios em que Macau pode aprender com a experiência de outras jurisdições bilíngues e realmente melhorar para subir a qualidade dos serviços que são prestados. Sim, senhor. Bom, muito obrigado. Então, penso que chegamos ao fim desta sessão. Mas antes de mais, e antes de passarmos às despedidas finais, deixe-me dar uma palavra também de apreciação e elogio à equipa de tradução. Eu não sou muito versado em mandarim, mas pareceu-me que a tradução foi muito bem feita. Bem, uma vez mais, muito obrigado à Fundação Rui Cunha e muito obrigado a todos os presentes, muito obrigado aos nossos oradores e convidados. Vamos então passar à parte interessante também destas sessões, que é, enfim, os comes e bebes. Muito obrigado.